A Diana Rocha, que é um membro da família Rocha Duarte, fez uma volta ao mundo entre 2018 e 2019, durante 10 meses. Eles percorreram vários países, mas tem aqui uma grande diferença, que eles levaram 3 crianças consigo. Diana, muito bem-vinda ao Café da Manhã em Viagem. Como estás? Bom dia, Gonçalo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e podermos partilhar a nossa história. Peço desculpa por algum ruído de fundo que possa aparecer. Não faz mal. Isto é como se nós fôssemos, como se estivéssemos os dois em casa a falar um com o outro e que estão algumas pessoas a ver-nos. Diana, fala-nos um bocadinho sobre a tua família, sobre quem é que vocês são, como é que surgiu esta ideia de fazer uma volta ao mundo? Eu da minha parte, estou super curioso, acredito que o resto do pessoal também. Fala-nos um bocadinho sobre vocês. Esta ideia, digamos que já era algo que vínhamos a amadurecer há bastante tempo, não foi de um momento para o outro, até porque requer muita preparação, especialmente com 3 crianças. Mas as raízes da ideia, digamos, quando começou a surgir o bichinho, foi a partir do couchsurfing. Nós éramos uma família que sempre recebemos outras famílias e queríamos trazer a experiência internacional, outro tipo de comida, fazer uma partilha com os nossos filhos do que havia lá fora. E foi assim que nós começámos a receber famílias de todo o mundo. Curiosamente, recebemos uma vez uma família australiana que estava precisamente a dar uma volta ao mundo com os seus 3 filhos. Tenho de confessar que foi nessa família que nos inspirámos e que desde então, isto foi muitos anos antes, não foi, foi cerca de 4 anos antes, talvez em 2014 que recebemos essa família e a partir daí a ideia ficou sempre. Sempre. Acompanhámos a família, continuámos amigos e sempre em couchsurfing a receber pessoas, casais, famílias. Esta partilha nunca parou. E a curiosidade foi aumentando, até que, acho, talvez por uma necessidade mais forte de nos desprendermos das coisas, um cansaço do que se chama a corrida do dia-a-dia, de estarmos presos a um emprego, que já estávamos há muitos anos, tanto eu como o meu marido estávamos há muitos anos na mesma empresa, tínhamos um emprego muito seguro, os nossos filhos tinham a escola, os amigos, atividades extracurriculares. Não foi uma decisão fácil, como é óbvio, mas a vontade falou mais forte e acabámos por tomar todas as providências, organizar-nos da melhor forma para nos desvincularmos de tudo aquilo que nos prendia a um país e tornarmos o mundo a nossa casa. Fantástico. Durante os 10 meses. Durante quanto tempo é que vocês planearam esta viagem? Eu diria que planeámos cerca de um ano e pouco. Eu estava com muita vontade de ter iniciado logo em 2017, digamos que comecei logo a pressionar um pouco o meu marido para irmos, mas ele é muito prevenido e organizado, muito mais terra a terra, não tem assim tantas asas na cabeça como eu, e foi por isso que ele disse, não, vamos, mas vamos organizar-nos primeiro, garantir que temos tudo para a nossa segurança, dos nossos filhos, e também do ponto de vista económico, tivemos de consolidar as nossas poupanças, reorganizar e reestruturar a nossa dívida e as nossas contas, porque como praticamente todas as famílias, também tínhamos uma prestação de crédito à habitação, uma série de coisas que nós pensamos sempre como é que nos vamos libertar disto. Pronto. Bem, 10 meses a viajar, acredito que tenha que ter havido muita conversa, tenha que ter havido, mesmo que tenha sido num ano e pouco, houve muito planeamento e acredito que quase todos os dias a pensar no assunto. Nós estamos aqui a falar de uma família que decidiu, e agora para as pessoas que estão agora a chegar, decidiu fazer uma viagem de 10 meses. Eu não sei se o plano foram 10 meses, foi ir ao sabor do vento e... Foram 10 meses, apesar de ser ao sabor do vento, não tínhamos um itinerário pré-programado, mas foram 10 meses. Porquê? A razão foi mais a questão da escola dos miúdos. Nós partimos em julho, na altura das férias escolares, queríamos regressar em maio porque a minha filha mais velha tinha de fazer exames
de equivalência à frequência. Portanto, ela chegou e foi obrigada a fazer 8 exames no prazo de 2 semanas. Foi assim uma coisa muito violenta. Olha, como é que funcionou o sistema aqui educativo, não é? Vocês fizeram a viagem, eu tenho a certeza que há muitas pessoas que perguntam, ok, mas eu parto uma viagem com os meus filhos, e como é que funciona com a escola? Essa é uma questão realmente muito pertinente. Muitas pessoas desconhecem a existência, agora talvez já tenham ouvido falar mais, por toda a situação que estamos a viver, mas o ensino doméstico já há muitos anos que é legal em Portugal. Não é legal em muitos países do mundo, mas nós temos essa facilidade. E por isso nós inscrevemos os nossos filhos no regime de ensino doméstico. Como na altura nem sequer, quando os inscrevemos, não havia este novo regime que obriga os pais a terem uma licenciatura para poderem dar aulas aos filhos em casa. No nosso caso nós temos uma licenciatura, mas isso nem era obrigatório, agora é que é. E foi por isso que pudemos inscrevê-los neste regime e tentar, em paralelo com a utilização das ferramentas da escola virtual, que agora muitos pais estão a utilizar, mas nós já somos veteranos no uso da escola virtual, e também tivemos a sorte de ter um bom acompanhamento por parte da escola, onde eles estavam matriculados, que sempre nos deixaram à vontade. Nós tínhamos de entregar um portfólio no final do ano para as crianças que não fizeram exames. Para a nossa filha mais velha, foi prepará-la para fazer os exames, que ela felizmente concluiu com muito sucesso. Brutal. Eu acho que quando há força de vontade de todas as partes, torna-se tão mais fácil. Ainda bem que a escola cooperou nesse sentido. A vida só há uma, eu acho que vocês fizeram, muito provavelmente esta deve ter sido das melhores decisões da vossa família. Acredito que sim. Sem dúvida. Eu já fiz uma volta e eu sei o quanto isto mudou a minha vida. No regrets. No regrets, exatamente. E eu acredito que para vocês também deve ter sido algo do outro mundo. Antes de nós partirmos e antes de nós começarmos a vossa aventura, ou de volta à vossa aventura, eu quero só partilhar com todas as pessoas que nos estão a ouvir, que se tiverem perguntas, se tiver alguma questão que queiram perguntar à Diana, por favor estejam à vontade. As vossas perguntas, tal como nos outros cafés da manhã em viagem, estarão aqui no ecrã e a Diana terá acesso às perguntas e terá todo o gosto em responder, não só agora, como também no final do café da manhã em viagem. Diana, diz-me, onde é que começaste a viagem? Porquê naquele local? Vamos, como eu disse, nós não tínhamos nenhum itinerário pré-programado. Portanto, foi mesmo uma questão puramente monetária. Nós tínhamos um orçamento bastante limitado e 5 viagens de avião, vezes várias, nem sabíamos quantas, não é pera doce, não é? Portanto, obviamente, isso foi um critério principal na escolha dos nossos destinos. Por sorte, encontramos logo de início um preço, e estamos a falar em julho, que é uma altura em que as viagens de avião estão caríssimas, e encontramos uma passagem para Toronto, muito acessível. E não pensámos 2 vezes, achámos que era extraordinário começarmos na América e ir descendo pelos Estados Unidos e depois logo se via. Eu sempre quis ir à América Latina, o Peru era um dos meus destinos de eleição, mas depois de pesquisarmos também algumas coisas relativamente à altitude com crianças, optámos por nos salvaguardar e deixar esse destino para quando eles fossem um pouco mais crescidos. Não está fora dos nossos planos no futuro. Mas descemos para os Estados Unidos e tivemos a sorte de, por causa da ligação à Austrália, a Austrália foi um destino que, digamos, tínhamos de ter, queríamos mesmo muito ir à Austrália, e uma das coisas que nós reservámos ainda em Portugal e que nos condicionou, digamos, o itinerário, foi uma carrinha com uma tenda pop-up no teto, que tinha uma mini cozinha, onde nós iríamos viver durante 2 meses. Como conseguimos um preço extraordinário por dia dessa mini caravana, reservámos logo e queríamos passar a passagem de ano em Sydney, estava mais ou menos
íamos recolher a carrinha em Melbourne num certo dia, que foi mais ou menos o que estipulámos, e passado 2 meses voltávamos a entregar a mini caravana. Portanto, tínhamos de estar na Austrália naquela data, em Melbourne, para ter a carrinha. E eram as únicas coisas que tínhamos marcadas quando saímos de Portugal. Era o voo para Toronto e a carrinha na Austrália, que tínhamos de ir buscar naquele dia em Melbourne. Assim foi, partimos para Toronto, tivemos muita sorte no Canadá e nos Estados Unidos, porque são 2 países que acho que, como sabemos, são muito caros, o custo de vida é muito elevado e tivemos muita sorte dentro da comunidade Couchsurfing. Isto parece extraordinário, porque quem é que recebe uma família com 5 pessoas? E podem não acreditar, há muitas famílias de portas abertas para receber outras famílias, com casas pequeninas, toda a gente se junta para fazer um esforço para nos receber. Em todos os dias que nós estivemos no Canadá, nós pagámos uma noite, foi a primeira noite que nós chegámos a Toronto. E mesmo assim tivemos muita sorte, que foi um Airbnb, que nos receberam tão bem, foi muito bom. Diana, diz-me só uma coisa, antes de continuares com a tua viagem, explica-nos a quem não sabe, o que é isto do Couchsurfing? Eu faço Couchsurfing desde 2008, mas eu quero que tu partilhes um bocadinho, porque há pessoas que podem não entender, mas como é que eles fizeram, como é que eles estiveram no Canadá e nos Estados Unidos e apenas pagaram uma noite? O que é isto do Couchsurfing e como é que eu posso fazer parte desta comunidade? O Couchsurfing não é a única plataforma que existe, neste momento inclusive é paga. Quando nós somos um sócio já muito antigo, não cobravam qualquer tipo de valor, neste momento já não é assim, mas é uma comunidade muito grande de pessoas que disponibilizam um sofá, um espaço para outros ficarem gratuitamente. Normalmente existe vontade de partilhar momentos, não é só ter ali um sítio para servir de hotel, não é essa a ótica do Couchsurfing, mas sim partilhar momentos, partilhar experiências, tudo o que possamos dar de nós. Normalmente nós, enquanto família, preparávamos sempre uma refeição, fazíamos questão de cozinhar uma refeição para os nossos anfitriões e tivemos experiências que eu posso dizer que foram maravilhosas, algumas mais difíceis, porque, sem dúvida, as pessoas e os países têm mentalidades diferentes, formas de gerir a casa diferente. Claro. Tivemos alguns choques, mas, de uma maneira geral, só posso dizer bem das experiências que tivemos e do que nos possibilitou, porque é uma poupança muito significativa, é enorme. E muito ainda mais do que isso, vocês fizeram amigos pelo mundo inteiro. Exatamente, amigos pelo mundo inteiro. Exatamente, e muitos deles, se calhar, para a vida. Diz-me, passaram então o ano novo em Sydney e depois de Sydney? Depois de Sydney. Mas eu só queria contar aqui um pequeno pormenor, que era como é que nós chegámos à Austrália. Tivemos a sorte do voo mais económico de todos ser via Havaí. Que possibilitou passar. Diana, sabe uma coisa? Foi exatamente... E vocês foram para onde? Para Brisbane? Não, voámos para Melbourne. Exatamente, foram para Melbourne. Sim, sabes que foi exatamente aquilo que aconteceu comigo em 2016, na altura da minha volta ao mundo, que foi... Eu andava à procura de voos, eu estava em Los Angeles, e eu queria ir para Brisbane. Portanto, era a zona mais este da Austrália. E eu queria arranjar uma forma de chegar à Austrália, que fosse o mais barato possível. Eu até andei à procura de cargueiros. De como um cargueiro dos Estados Unidos até à Austrália. E não consegui encontrar nada. Eu vi voos, eu estou em Los Angeles, que é na zona mais oeste dos Estados Unidos, eu quero ir para a zona mais este, ou seja, a distância mais curta. Nós estamos a esquecer que o Oceano Pacífico é uma coisa enormíssima e que uma viagem é muito grande. Muito grande. Os voos mais baratos que eu encontrava era 850, 950 euros. Eu sempre, isto é uma grande batelada para alguém que está a fazer uma volta ao mundo. Pois é. Então eu utilizei a plataforma, o Skyscanner, para procurar os voos. E então eu pensei, bem, eu já nem sequer vou estar a procurar de Los Angeles a Brisbane, vou procurar dos Estados Unidos à Austrália. E vou arranjar uma forma de meter de uma cidade qualquer nos Estados Unidos e de chegar a outra cidade qualquer na Austrália, desde que seja tipo a cena mais barata possível. E eu, na altura,
quando fiz essa simulação, apareceu Honolulu, Brisbane, 100 e tal euros. E eu, hã? Mas onde é que é isto, Honolulu? Passou completamente, não fazia a mínima ideia. Quando eu fui à procura, Honolulu procurei, vai. Eu disse, Foi, pronto, nós também. Eu pensei 2 vezes. Eu comprei logo o voo e depois pensei, agora tenho que arranjar uma forma de chegar ao Havaí. E depois, naturalmente, mas é que fomos exatamente o que nós fizemos. Nós tínhamos o voo depois de Honolulu até Melbourne e não tínhamos como chegar ao Havaí. E depois atravessámos os Estados Unidos todos, fizemos a costa este, a costa leste, e depois, como é que nós agora vamos para o Havaí? Mas olha que os voos dos Estados Unidos para o Havaí não são tão baratos quanto eu inicialmente imaginava. E nem o Havaí é tão barato assim. Eu paguei 200 euros pelo voo, 200 e poucos euros pelo voo até o Havaí, que era uma distância muito menor, penso que era 5 a 6 horas, de Los Angeles ao Havaí, e depois do Havaí para a Austrália eram 9 horas, e este voo custou-me 100 e tal euros. Bem, a brincadeira acabou-me por custar 300 e poucos euros e eu estava a pensar que ia pagar 900. Olha, eu vou dizer, até me lembro, nós pagámos $189 a fazer 2 ilhas. Nós tivemos a sorte de conhecer 2 ilhas, porque comprámos o voo com paragem na Big Island primeiro, conhecemos a Big Island toda, tanto o lado de Isla como o lado de Kona, e depois é que voámos para Honolulu, acabámos por conhecer também a Oahu. Foi muito bom. Brutal. Digamos que foi um pouco um rombo no nosso orçamento, porque apesar dos voos serem económicos, o Havaí em si é muito caro e não encontramos couchsurfing para famílias no Havaí. Há muitas possibilidades para uma pessoa só, mas famílias não. Mesmo assim, tivemos a sorte, por exemplo, de encontrar preços muito, muito bons e ficámos num iurte, uma coisa fantástica, no meio da selva, só com os pássaros a chover na zona dos vulcões, foi magnífico. Ok. Falando-nos depois do Havaí, para onde é que vocês foram? Então, do Havaí foi a ligação para a Austrália e na Austrália pegámos na nossa mini caravana, porque aquilo é, imaginem, uma carrinha Volkswagen Passat. Se alguém tiver a possibilidade de pesquisar no Google uma Juicy Champ, foi essa carrinha que nós utilizámos para vivermos os 5 durante 2 meses na Austrália. E, ao contrário do que nós desejávamos, nós pensávamos que, pronto, a Austrália é grande, fazem-se muitos quilómetros, mas a Austrália não é grande, a Austrália é um planeta, é a sensação que nós temos. Não, é impossível. Ainda por cima, nós também resolvemos ir até à Tasmânia. Metemos a nossa Juicy dentro daquele navio fantástico que se chama o Spirit of Tasmania, que faz a travessia para a ilha, e depois percorremos também a Tasmânia toda na nossa mini caravana. Foi uma aventura. Tasmânia é lindíssimo, lindíssimo. Vale a pena, vale a pena. Não tive a oportunidade de lá ir, mas estou a ficar com o bichinho. Vale muito, muito a pena a Tasmânia. E quando regressámos à Austrália, tivemos muito azar com o tempo. Este ano que passou, estavam com aquelas temperaturas elevadíssimas, fogos florestais, e lembramos-nos todos do drama que foi. Claro. Nós apanhámos temperaturas muito amenas. Chuva... O que nos desmotivou um pouco de explorarmos as coisas, porque, como é óbvio, como ainda por cima a viver num carro, porque era a nossa situação, ficámos sempre em parques de campismo para darmos um pouco mais de conforto aos miúdos e para podermos cozinhar e reduzir ao máximo os custos, mas a verdade é que acabámos por não explorar a Austrália da maneira que desejávamos. Ainda fizemos couchsurfing na Austrália, na Tasmânia também. Tivemos sempre essa oportunidade. E, claro, depois partimos para um destino quente, porque já não aguentávamos. Procurámos vários destinos, acabámos por encontrar um apartamento que gostámos muito e queríamos parar. Também as crianças precisam de acalmar, é um ritmo frenético, portanto, depois de já termos percorrido países tão gigantes como o Canadá, os Estados Unidos e a Austrália, estávamos a precisar descansar um pouco e achámos que Phuket, na Tailândia, era o sítio ideal, tendo em conta também o preço da viagem que encontramos, e ficámos 1 mês só a descansar em Phuket. Foi esse o próximo destino. E a Tailândia é maravilhoso, os miúdos adoraram a comida, as pessoas. Eu acho que
se eles tivessem que escolher, queriam voltar para lá. Ok, para a Tailândia, muito bem. E aí já tinham feito quantos meses em viagem, quando chegaram à Tailândia? Nós, na Tailândia, estivemos em março, fevereiro e março. Estivemos 2 meses na Tailândia, 1 mês só a descansar em Phuket e outro mês a explorar toda a Tailândia. Brutal. Depois da Tailândia, partiram. E eu antes de partirmos, antes de continuarmos, pessoal, todas as perguntas que vocês tenham para a Diana Rocha, não se esqueçam de colocar aqui nos comentários. Eu tenho a certeza que vocês vão ter montes de perguntas, porque eles fizeram uma volta ao mundo, para quem está a chegar agora à sala, eles fizeram uma volta ao mundo durante 10 meses com crianças, com 3 crianças. Diana, depois partiram da Tailândia para... Depois da Tailândia, eu tinha uma vontade muito grande de conhecer a Long Bay no Vietnã, e foi isso o nosso destino. E então, durante os meses anteriores, andei sempre a pesquisar, porque um cruzeiro em Long Bay é uma despesa muito significativa. Não é nada barato, sim. Não é nada barato, mas encontramos, eu vou dizer que foi uma verdadeira pechincha. Uma verdadeira pechincha. Marcámos logo aquele dia e depois tinha de arranjar maneira de chegar a Long Bay para ir para o cruzeiro. E então lá nos organizámos, um voo voámos para Hanoi, fizemos a ligação para a Long Bay, mas sentimos que era pouco. Aqueles dias no cruzeiro que não nos deram aquele contacto genuíno. Em Long Bay ou no Vietnã? Em Long Bay. Em Long Bay nós ficámos, inicialmente era um cruzeiro de 2 dias, 1 noite. Muito pouco. Eu sugiro, quem realmente quiser fazer essa experiência, é ir para a ilha de Cat Ba. Foi o que nós fizemos. Fomos para a ilha de Cat Ba. Também fizeste isso. E a partir de Cat Ba voltámos a fazer outra viagem no barco, outras experiências fantásticas, muito mais económico, mas os meus filhos adoraram o cruzeiro, devo dizer, e acho que foi muito positivo. São pequenos gastos que nós temos, onde valeu a pena. Chegaste a ir às ilhas flutuantes, onde o pessoal que vive naquelas ilhas... Sim, fomos. Há aquelas comunidades pescatórias, inclusive andámos de caiaque nessa zona toda, naquelas comunidades rodeadas de aquelas montanhas de calcário fantásticas. Exatamente, lindíssimo. Foi muito bom. Curiosamente, eu vou-te dizer, não sei se já ouviste falar de Khao Sok. Khao Sok é na Tailândia. E é muito parecido com a Long Bay no Vietnã. Na minha perspectiva, apesar de não ser tão divulgado e não se falar tanto, tem ainda aquela beleza que ainda não foi descoberta pelo turismo em massa. Portanto, nós tivemos a oportunidade de dormir numa casa flutuante em Khao Sok, no lago de Khao Sok, na Tailândia. E isso sim, acordar com aquela neblina a cobrir as montanhas e entrar dentro de um caiaque e começar naquele silêncio absoluto, só ouvir os macaquinhos e os pássaros. Acho que se virem imagens, pesquisem Khao Sok, vale muito a pena e é ainda um paraíso pouco explorado. Diana, já temos aqui algumas perguntas. Eu vou-te pedir que, se tu puderes, respondas a todas. E vamos partir aqui. Já temos algumas perguntas sobre o país em que tu já partilhaste, mas agora que estás no Vietnã, estamos agora a viajar pelo Vietnã, aliás, fizemos aqui só uma ponte com a Tailândia, vou-te pedir para que tu possas responder a esta pergunta. Como foi o Vietnã com filhos e qual foi o vosso roteiro? Sei que tu estiveste por Long Bay e foste por Cat Ba. Mas qual é que foi o teu roteiro depois no Vietnã? No Vietnã, depois de Cat Ba, regressámos a Hanoi. De Hanoi, o Vietnã também é um país grande para explorar e as distâncias são longas. Eu queria muito ir ver, não sei se já viram imagens, muitas pessoas certamente conhecem, aquela ponte que tem as mãos de Deus. É uma ponte com as mãos muito famosa já, e era um dos meus objetivos. Queria conhecer essa ponte. Essa ponte fica localizada num parque de diversões, curiosamente, eu não sabia, descobri quando cheguei lá, que se chama Ba Na Hills, em Da Nang.
Então, para chegar a Da Nang, iniciámos a descida pela costa. Visitámos a capital imperial da Hue, visitámos Da Nang, que é uma praia, um destino turístico da maior parte dos asiáticos, uma praia lindíssima, onde fica precisamente Bana Hills e onde podem visitar a famosa Ponte das Mãos de Deus. Depois de Da Nang, descemos até Hoi An. Hoi An é famosa pelas lanternas, o rio que à noite está todo iluminado com lanternas de papel, onde os nossos filhos tiveram a oportunidade de aprender a tradicional arte de fazer as lanternas. Ah, sério? Sério. Lindo. Olha, posso dizer que Hoi An para mim é a minha cidade no Sudeste Asiático. É verdade. É muito, muito bom. Muita Diana, coisa. não existe uma única fotografia que tu possas encontrar na net que descreva Hoi An, nem fotografias com Photoshop, não existe nenhuma fotografia que descreva Hoi An. Tu tens fotografias de Halong Bay e de sítios lindíssimos, tu olhas para aquilo, ficas encantado e queres logo ir lá. Eu ainda não encontrei uma única fotografia de Hoi An em que realmente mostra a magia do que é Hoi An quando nós lá chegamos. Principalmente é mágico. É mágico. Tem mesmo sido. Mas também tem uma comunidade de estrangeiros muito grande, porque normalmente Hoi An é a cidade de eleição no Vietnã, da maior parte dos estrangeiros. E tivemos a sorte de conhecer uma família do Canadá que estava lá, fizemos amizade com eles, eles também pertencem, nós chamamos World Schoolers, às pessoas que estão a ensinar os filhos em viagem, e também fazemos parte dessa comunidade, e nessa comunidade encontramos também essa família que estava em Hoi An ao mesmo tempo que nós, passámos muitos e bons tempos juntos, e inclusive deram-nos um contacto, e são estas pequenas coisas que às vezes podem parecer estranhas, mas eles deram-nos o contacto de outros amigos da Malásia, que passou a ser, entretanto, o nosso destino. Porquê? Porque nos ofereceram um apartamento para ficarmos na Malásia quando lá estivéssemos. E isso, obviamente, é uma poupança muito significativa no nosso orçamento e uma oportunidade que não podíamos desperdiçar. Portanto, é assim, a vida nasce destes contactos, deste intercâmbio que fomos fazendo, e Hoi An trouxe-nos amigos para a vida. Fantástico. E depois de Hoi An, continuando só para terminar a questão, depois de Hoi An fomos para Ho Chi Minh, Saigão, e tivemos a oportunidade, outra coisa que eu queria muito, que era conhecer o delta do Mekong e explorar os túneis, os famosos túneis de Cu Chi, da Guerra do Vietnã, mostrar aos meus filhos o que se tinha passado naquele país, um pouco da história, que também era um dos objetivos, era fazê-los perceber de onde é que tinha aparecido toda a situação do Vietnã, como é que se construíram as fronteiras, tudo isso. E sabes, nós somos uns sortudos, principalmente por termos nascido na altura em que nós nascemos, nunca termos vivido algo do género. Isso foi das coisas que mais me tocou. Isso e o Museu da Guerra em Ho Chi Minh. Nós somos uns sortudos, nunca termos vivido algo do género, mas eu sou muito grato, primeiro de tudo, pela amizade que nós estamos a criar e por tu teres partilhado isso com os teus filhos, porque eu acho que a educação de uma volta ao mundo é a melhor educação que nós podemos dar a qualquer pessoa e a qualquer criança. Portanto, os meus parabéns por isso, Diana, fantástico. Também é essa a minha convicção, que eles aprenderam, inclusive levei-os depois ao Museu das Minas Terrestres no Camboja, e isso sim também foi outra experiência que são coisas chocantes, duras, mas que são muito importantes para a formação deles. Verem que realmente este mundo não é só o que eles conhecem de bom, tem muita coisa de mau. Diana, diz-me, tentando avançar um bocadinho com a viagem, depois do Vietnã, foste então para o Camboja, certo? Camboja, exatamente. Angkor Wat, acho que está na imaginação. Não é por acaso que o Camboja, eu penso que não é o único, penso que existem 2 países que têm como monumento, tem um monumento na bandeira do país. E um deles é o Camboja. É o Camboja. Exatamente. Não há palavras para descrever o que é estar em Angkor Wat, só mesmo estando lá. É daquelas coisas que podemos ver todas as fotografias do mundo, não há nada comparável a estarmos ali. E
O que nós fizemos, algumas pequenas dicas, fizemos o percurso inverso. Normalmente os percursos estão pré-estabelecidos, há o grande circuito e o pequeno circuito, mas nós fizemos sempre a começar do fim para o início, e isto permitiu realmente termos um bocadinho mais de folga com as crianças, não fazermos as paragens exatamente nos mesmos sítios que as outras pessoas fazem, e também visitámos outros sítios que muitas vezes ficam esquecidos, como os artesãos de Angkor, que têm um museu, e eu não chamaria, não é bem museu, mas fazem o cultivo dos bichinhos da seda, a explicar todo o ciclo da seda, até desde os bichinhos da seda, como eles transformam os casulos até chegar ao tecido, e também o Museu das Minas Terrestres, e depois visitámos a pirâmide de Koker, que é uma pirâmide muito parecida com a de Chichén Itzá, que também existe, mas que fica muitas vezes fora do roteiro da maior parte das pessoas, que vai só a Angkor Wat e perde muito dos templos magníficos que existem mais longe de Angkor. Fantástico. Depois, quantos mais países depois do Camboja que vocês ainda fizeram? Depois do Camboja, fomos para a Malásia, porque tínhamos lá, para além de termos, também me esqueci, porque isto são tantas peripécias pelo meio que é impossível contar todas as histórias, mas nós, quando estávamos na Austrália, conhecemos também uma senhora da Malásia. Para além, depois da Yoyan nos terem oferecido o apartamento, já ela nos tinha oferecido a casa dela. Foi uma senhora que conhecemos num hostel na Austrália, uma senhora muçulmana, e fomos para lá precisamente no período do Ramadão. Ela acolheu-nos na casa dela, tivemos muito contacto, tanto com o Corão, como as tradições que eles, portanto, só podíamos comer depois das 7 da noite, juntávamos a eles, claro que nós comíamos durante o dia, mas eles não. Claro. Mas foi bem importante para as crianças terem contacto com essa diversidade cultural. E a Malásia, sem dúvida, é um país muito mais evoluído que o Camboja ou o Vietnã. Já são cidades muito próximas das europeias e daquilo que nós conhecemos. Muito bem. Diana, estamos-nos a caminhar lentamente para o fim do nosso café da manhã em viagem. Sei que tu depois da Malásia, a viagem não terminou na Malásia e ainda percorreste mais alguns países, certo? Fomos à Suécia dizer olá, porque eles têm uma irmã que vive em Estocolmo, e foi assim que resolvemos terminar a nossa viagem, estando um pouco com a família. 10 meses, uma viagem de 10 meses. Diana, antes de tu partilhares onde é que o pessoal te pode, e temos uma criança atrás, deve ser o Pedrito. É o Pedrito. Eu vou-te pedir então que respondas algumas perguntas que as pessoas fizeram, e uma delas é um bocadinho voltando atrás. O que impressiona mais na Tasmânia? Numa palavra, a natureza é qualquer coisa, é uma natureza intocada. Eu escrevi um pequeno artigo, tenho vários artigos no nosso blog e falo também da Tasmânia, mas a natureza intocada e a Bay of Fires, não sei se já ouviram falar da Bay of Fires, que tem uma praia com rochas completamente cobertas de laranja. São fungos que se colam nas rochas e por isso é que se chama a Baía de Fogo. É impressionante estar no meio daquela praia de areia branca, aquela água azul, de um azul transparente, e aquelas rochas de laranja, é um contraste. E as pessoas, na Tasmânia conhecemos pessoas fantásticas em couchsurfing. A nossa filha mais velha comemorou lá o seu 11º aniversário, fizeram-nos um bolo, fizeram-nos uma comida típica portuguesa. Acho que há pessoas maravilhosas no mundo inteiro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca pensei estar em quarentena e estar a sonhar tanto com viagens. Eu acho que eu nunca me senti assim tanto num café da manhã em viagem como contigo, com a tua partilha, Diana. Eu agradeço-te imenso. Eu estou aqui quase lágrimas nos olhos de imaginar. A sério, lindíssimo. Estou a amar
Eu tenho pena de nós já estarmos no final, porque por norma o café da manhã em viagem acaba por ser cerca de meia hora, que é o horário que o pessoal demora para tomar um pequeno almoço e para tomar o seu café da manhã. Eu vou colocar aqui mais duas, três perguntinhas. Esta é um bocadinho maior. Olá, bom dia, Diana. Posso perguntar sobre a experiência na Austrália? Como lidaram para fazer campismo, tendo em conta os animais perigosos que existem? Como se prepararam para isso? É habitual ver aranhas ou cobras? Esse é um dos meus maiores receios em relação à Austrália. Obrigado pela partilha da vossa experiência fantástica. É uma excelente questão. Realmente tivemos alguns confrontos com a vida animal que assustou. Posso-vos dizer que uma vez ia para lavar a roupa e estava um lagarto absolutamente gigante em frente à máquina de lavar roupa, mas gigante, uma coisa assustadora. Chamei o meu marido, mas o lagarto acho que tinha mais medo de nós do que nós dele. Em todo o caso, aproveitei sempre a experiência para utilizar uma aplicação no telemóvel para andarmos pelo campismo, que são zonas, obviamente, resguardadas. Há sempre algum receio. Posso também vos dizer que na Tasmânia grelhámos carne e tivemos a oportunidade de ver um diabo da Tasmânia ao vivo, selvagem, não num jardim zoológico. E isto é extremamente raro de acontecer, mas porquê? Ele sentiu-se atraído do cheiro da carne. E durante a noite, quando nós já estávamos recolhidos, é que os animais têm mais medo de nós do que nós deles. Ele só veio depois de nós já estarmos recolhidos. Não tínhamos estado. Vimos animais que nos assustaram, mas tentámos manter a distância. Nunca, claro, tínhamos aquele pânico das aranhas e das cobras venenosas que há por todo lado. Claro. Posso-vos dizer que foi tranquilo. Nos parques de campismo nunca vimos, claro que vimos aranhas, mas não daquelas supostamente venenosas. Sempre tive o cuidado com a lanterna à noite de verificar os sacos de cama dos miúdos, se estava tudo realmente sem nenhum perigo, porque também temos essa consciência, há animais perigosos e pode acontecer, mas de uma maneira geral senti-me segura. Tiveram a possibilidade de alimentar cangurus. Os cangurus já estão tão próximos do ser humano que já vêm comer à nossa mão e... Curioso, eu por acaso há pouco tempo partilhei uma dessas fotografias, eu a dar comida a um canguru e sabe que é mesmo verdade. Diana, isto está a ser fenomenal. Diz-me, eu tenho a certeza que o pessoal quer vos seguir, quer saber mais sobre vocês. Vão ter um monte de perguntas, até principalmente como é que é isto de viajar com crianças. Onde é que o pessoal pode encontrar? Nós escrevemos um pequeno diário de viagem, um blog que se chama becomingtravelers.com. Nessa página tem um pouco da nossa experiência, das preparações que fizemos, daquilo que assegurámos, como o seguro de viagem. O seguro de saúde é extremamente importante. Infelizmente tivemos de o acionar nos Estados Unidos, que, como todos sabem, é um sítio que a saúde é caríssima. Não foi nada de grave, mas aconteceu. Também tínhamos um seguro internacional para proteger os alugueres dos automóveis, das viaturas, que também tivemos de acionar porque aconteceu-nos uma pedra projetada a partir-nos um vidro. São vários percalços que realmente acontecem. E nós tivemos essa preparação, fizemos essa preparação, relatamos essas experiências e a preparação que fizemos na nossa página dos becomingtravelers.com. Também estamos no Facebook e no Instagram, se quiserem ver algumas fotos das nossas experiências. Através da página Becoming Travelers. Eu quero também partilhar com todos vós que gostaram ou adoraram ou amaram ouvir a Diana falar sobre esta viagem em família. Quero partilhar convosco que a família Rocha Duarte vai estar presente no maior festival de minimalismo do planeta, que se vai realizar no dia 7 de novembro de 2020, em Lisboa. Eles vão ser um dos oradores e que vão partilhar a sua experiência ao vivo e que poderão até lhes dar um abraço e perguntar diretamente como é que foi esta viagem. Entretanto, aproveitem para seguir as páginas do Instagram, do Facebook e o blog de viagem que criaram, ou o diário. Diana, para terminarmos, se houver alguém que ainda tem dúvidas relativamente a fazer uma volta ao mundo com filhos, qual é que é o conselho que tu lhes podes dar? Não hesitem. Acho que viajar é realmente a melhor educação que podem dar aos vossos filhos.
eles criam uma perspectiva, uma tolerância, e acho que é isso, é essa a palavra que eu procuro, a tolerância. E neste mundo em que nós vivemos, é uma palavra-chave na formação base dos nossos filhos. Não é a informação, o conhecimento, nem que a escola dá, nem que nós podemos dar-lhes através de livros, é mesmo essa tolerância para com o outro, para com o que é diferente. E ao ver a diferença, eles aprendem a tolerar e no fundo, a cultivarem a amizade pelo outro. Diana, é com lágrimas nos olhos que eu me despeço de vocês. Agradeço imenso. Obrigada a todos os que nos ouviram. Amei, tocou-me imenso. Eu penso que a mim e a muitos dos que nos estão a ouvir. Diana, muito obrigado por estares presente no Café da Manhã em Viagem. Foi um prazer. Também. E vamos ficando em contacto. Um beijinho muito grande. Muito obrigado. Outro beijinho. Até à próxima. Obrigado. Adeus.